Olá, sou a irmã Graziele e hoje eu convidei vocês para estar aqui na sala comigo, porque nós vamos falar sobre filmes de Natal. É importante porque nós estamos chegando no final do ano, porque nós vamos celebrar esse mistério tão grandioso de um Deus que se fez menino, e a gente vai falar um pouquinho sobre 3 filmes que podem te ajudar a rezar um pouquinho sobre esse mistério da encarnação, sobre o mistério do Natal, que a gente vai viver daqui a pouco. Todos os anos nós celebramos o Natal. No dia 25 de dezembro, as coisas começam a ser preparadas bem antes, inclusive pelo mercado. A gente percebe que tem um clima diferente no ar. A igreja é muito pedagógica, então ela coloca para nós a vivência do Advento como uma preparação para o Natal, né? Esperando aquele que vai chegar e que chega todos os anos. E a gente coloca também aqui o nosso desejo de viver bem esse momento. E muitas vezes os filmes que a gente percebe hoje em dia, nada contra, mas também às vezes não nos ajudam muito a rezar, não é verdade? Eles focam muito no Papai Noel, muito na questão comercial também. E quando a gente quer explorar um pouquinho mais esse lado de espiritualidade mesmo, né? Entender o mistério da encarnação, rezar e viver de uma forma diferente, às vezes os filmes não nos ajudam muito. Mas tem 3 filmes que a gente separou agora e que eu acredito que eles podem te ajudar sim a rezar e a enxergar o Natal de uma forma mais profunda e diferente. Antes de continuar, eu queria perguntar se você já deixou o seu like. Nos ajuda muito também. E se você conseguir assistir os filmes, deixa nos comentários o que você achou, que pra nós faz toda a diferença, tá bom? Muito obrigada! Eu vou seguir os filmes por ordem cronológica. Então, o primeiro filme, ele não é muito novo, é um filme de 1985 e se chama O Quarto Sábio. A gente encontra ele disponível, se não me engano, tem até no YouTube. E a gente pode refletir um pouquinho sobre a vida de um quarto mago. A gente sempre ouviu falar dos 3 magos, né? Que foram visitar Jesus e levar os presentes. Mas esse filme conta a história de um quarto personagem. E é muito interessante que ele tem, é claro, esse objetivo de encontrar com Jesus. Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele faz todo um caminho até chegar lá. E no caminho acontecem coisas muito interessantes que nos levam também a entender que, na verdade, a nossa vida ela é um peregrinar, não é? Ela é um caminho diante ou mediante aquilo que acontece, mas também é um caminho em busca de algo e de alguém. Esse encontro que nós almejamos todos os dias, a gente percebe nesse desejo que ele tem de encontrar Jesus e também nesse caminho que ele faz, como que as coisas que o envolvem vão também fazendo com que ele se transforme, né? E é interessante que a nossa vida também é assim. A gente tem um objetivo, mas aquilo que acontece durante a nossa vida faz com que a gente se transforme, se converta. A conversão não é um milagre de um dia para a noite, mas ela é um caminho que se faz junto com Jesus. E isso a gente percebe muito nitidamente nesse filme, que vai te ajudar a rezar um pouquinho sobre o caminho da nossa vida ao encontro do nosso Senhor. Mestre, eu procurei tanto. Perdoe-me. Eu tinha presentes para dar. Já me deste teus presentes, quando fizeste coisas pelo menor dos meus irmãos. Fizeste por mim. O segundo filme, ele não é um filme católico, ele é inspirado num livro de Max Lucado. Então, para nós, o que fica de importante e interessante assistir nesse filme? Ele fala um pouquinho, e eu acredito que, por mais que ele não seja um filme católico, ele fala muito para mim. Eu me senti muito ali como católica, de às vezes acreditar um pouco em algumas superficialidades que muitas vezes parecem tomar o lugar daquilo que é verdade no Natal. E não só no Natal, mas na nossa vida espiritual também. Esse filme se chama As Velas do Natal. É um filme de 2013. Tô com a minha cola aqui do lado. E esse filme ele fala um pouquinho sobre uma lenda que tinha em uma cidade lá no interior da Inglaterra, e fala um pouquinho sobre essa lenda de uma forma muito engraçada até, porque um anjo vinha a cada 25 anos, não vou dar spoiler, tá? Vinha a cada 25 anos e ele abençoava uma vela. Então aquela pessoa que pegava aquela vela poderia ter um pedido atendido, ele bastaria acender a vela e tinha o pedido atendido. E aqui a gente lembra muito dos nossos acenderes de vela também, quando a gente vai fazer alguma promessa. Então isso toca muito na imagem que nós temos de Deus, que é um Deus que me retribui à medida que eu faço alguma coisa, né? E é muito diferente do que a gente percebe no mistério do Natal, quando Deus vem de forma gratuita ao nosso encontro. Então o que fica para nós
depois de assistir esse filme, o que é interessante é que depois acontece, assistam pra vocês verem, né? Mas acontece depois um acidente e aí não se sabe mais qual é a vela que foi abençoada e qual não foi. E aí distribuem as velas pra toda a cidade e aí a gente consegue tentar entender então quem será que vai ter o pedido atendido, e todas as pessoas têm o pedido atendido. E a gente consegue também perceber que muito mais do que uma vela é aquilo que acontece entre nós, né, que faz o milagre acontecer. Uma frase que me chamou muito a atenção nesse filme, e eu já falei demais também, é que seja o milagre que você quer que o outro tenha na vida, né? Quando a gente consegue ser e olhar para o outro como alguém que precisa de nós, e a gente percebe que a gente pode ser esse milagre na vida do outro, tudo se transforma, né? Não só no nosso interior, mas também à nossa volta. O último filme é um filme de 2017 e é uma animação, se chama O Natal de Angela. Ele fala de uma forma tão inocente, mas tão bonita o que é o sentido do Natal, que é principalmente você poder olhar para o outro, você poder se sentir como aquela pessoa, né? Olhar para Jesus como se ele fosse também alguém como nós. E isso para nós tem um sentido muito profundo quando a gente pensa na capacidade de se maravilhar que as crianças têm. E é algo que para mim nesse filme ficou muito forte, e eu desejo que você, quando assistir também, esse filme é um filme rápido, ele tem 30 minutos, é um curta, e ele fala sobre como nós podemos agir com Jesus sendo uma pessoa, que na verdade quando uma criança, por exemplo, se você pega uma criança que conversa com a boneca, ela trata a boneca como se fosse alguém de verdade. E ali nesse filme a menina, que é a protagonista, a Angela, ela trata Jesus como se fosse alguém de verdade. Essa capacidade de olhar para Deus como alguém de verdade, como ele realmente é aquilo que nós almejamos a nossa vida toda e que nós temos muito que aprender com as crianças. E a capacidade, principalmente, de olhar para esse mistério da encarnação e dizer: ah, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda, a capacidade de nos maravilhar com esse mistério que muitas vezes ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Não enrolaram seu corpinho no cobertor? Aposto que você nem reclamou, porque você não queria ver sua mamãe chateada. E eu queria terminar esse episódio fazendo com você essa oração, pedindo essa capacidade de nos maravilhar mais uma vez com esse mistério. Senhor Jesus, nós nos entregamos nas Tuas mãos, certas de que é a Tua maravilha que vem ao nosso encontro. Dai-nos sempre mais a capacidade de ir ao Seu encontro e de nos maravilhar com o Seu amor. Porque é essa capacidade que nos faz cada vez mais humanas, cada vez mais próximas daquilo que o Senhor espera de nós, que nos faz cada vez mais pessoas de verdade, como o Senhor espera, com capacidade de empatia e de olhar para o outro como nosso irmão. Tudo isso nós te pedimos pelo Filho Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2020 não foi fácil, a gente entrega nas mãos de Deus também o nosso 2021, para que Ele cuide com carinho. Muito obrigada por você que nos acompanhou também até aqui o final do ano no canal Conexão Apóstolos, tá bom? Fiquem com Deus.